Carta aos Efésios, capítulo 6 e o verso número 10. Na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, lemos: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? Amém. As versões Almeida dizem: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Obrigado, Pai Celestial, por esta rica oportunidade. Nos colocamos agora, ó Espírito Santo, à tua disposição. Usa-nos para receber a palavra do Senhor, para pregar esta palavra, para que esta palavra nos alcance e, nos alcançando, produza frutos em nossas vidas. E com isso, sejamos edificados, abençoados, para crescermos como igreja, como indivíduos, como pais, como mães, como filhos, para atingirmos a estatura que o Senhor idealizou para nós, para crescermos como crentes no Senhor. E principalmente, para depois de tudo, sermos achados firmes no Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Triunfando sobre o mal. A carta aos Efésios, meus irmãos, ela não foi escrita para corrigir erros da igreja a qual ela se destinava. Tampouco para corrigir heresias, distorções. Outras cartas do próprio apóstolo Paulo tinham esse foco: tratar erros, tratar de problemas na igreja, mas não é o caso desta carta. Essa carta trata de Deus, do seu poder criador, da sua soberania, da sua vontade, em como por sua graça Ele elegeu um povo para si, em como Ele nos inclui. Essa carta trata sobre um mistério, diz o apóstolo Paulo, revelado para Ele, sobre a igreja de Cristo, sobre o que é a igreja do Senhor e de como ela se estabelece como um corpo, como um organismo vivo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Mas a carta também trata de relacionamentos naturais, entre pais e filhos, entre cônjuges, marido, mulher, entre patrões e empregados. A carta trata sobre relações de parentesco, relacionamentos do dia a dia, porque a vida não se resume ao lugar ideal para ser crente, que é aqui. Aqui é fácil ser crente. Aqui nós oramos, abençoamos a vida uns dos outros, mas da porta para fora é que a coisa acontece. A carta trata disso. O apóstolo Paulo trata dessas coisas. E ele não diz, de certo modo, que tudo serão flores. Porque chegamos ao capítulo 6, é o final da carta, e aí você percebe que ele diz na versão que eu li: finalmente. Finalmente, meus irmãos. Então, para crescer, tudo aquilo que eu falei sobre o que a carta trata, para edificar-se e para edificar outros, há uma mensagem aqui no final. Tudo que foi tratado nos últimos 5 capítulos e o comecinho dos 6 ainda não é tudo. Porque há algo além do que os olhos podem ver, que escapa ao nosso olhar natural. Paulo não fecha a carta sem tratar disso. Chega a ser uma luta quase desigual. De verdade é desigual. Porque lutamos contra aquilo que não vemos. Lutamos com um inimigo invisível. Chega a ser desigual. E seria desigual totalmente se não fosse a provisão de Deus. Se não fosse Deus prover para que tenhamos vitória. Se não fosse Deus prover poder do alto.
se não fosse Deus prover orientação através do seu Espírito, seríamos derrotados certamente. Mas glória a Deus que não é assim. Então, ao tratar deste verso em diante, no final desta carta, eu quero começar lhes falando sobre a fonte de todo o poder. E daqui a pouco vamos falar sobre prepare-se como um soldado. E por último, o inimigo não é bobo. Deus vai nos dar graça e daqui a alguns minutos nós vamos concluir. A fonte de todo o poder, o verso que lemos diz: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente aponta para a vida cristã do crente, para a vida futura do crente. É como se Paulo dissesse: e daqui em diante, meus irmãos, e daqui para frente, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor, porque Ele já ensinou o que é ser igreja. Ele já ensinou que eu dependo de você, você depende de mim, e juntos com os dons que Deus nos dá, nos edificamos para a glória de Deus, para crescermos, sermos edificados, deixarmos de ser meninos espirituais e atingirmos a estatura de Cristo. Ele já falou, então daqui para frente, Paulo mostra como devemos nos conduzir daqui em diante. Por isso que o verso 10 do capítulo 6 começa: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor. Fortaleçam-se. O que é isso? É uma convocação, é uma ordem para que os crentes busquem poder espiritual. A vida cristã não é feita apenas de capacidades, de dons, por melhores e exímios que sejamos, por melhores músicos, por melhores pregadores que sejamos. Não é só isso. É preciso poder do alto, é preciso poder espiritual. Isso é uma ordem aqui no texto. E onde está esse poder? E de onde vem esse poder? No Senhor, diz Paulo. Finalmente fortaleçam-se como? No Senhor. Paulo está dizendo: busquem poder nele. Por isso que esse tópico aqui diz a respeito da fonte de todo o poder. Poderia ser a fonte do verdadeiro poder, a verdadeira origem do poder. É no Senhor, eis a fonte do poder. Não é nas minhas capacidades, não é em pessoas, não é nem mesmo na igreja, por melhor que ela seja. Não é a igreja que tem poder, é o Senhor da igreja que a empodera. É o Espírito Santo que opera nela, e por causa deste Espírito operam-se maravilhas, milagres, livramentos. Causas são decididas, como ouvimos o testemunho esta noite. É por causa desse Espírito que opera na igreja. É no Senhor a fonte do poder. E olhem, é somente através desse poder que vem a verdadeira vitória. Do poder que vem do Senhor. Esse poder de Deus envolveu vencer a morte. Deus venceu a morte, o pior dos inimigos, segundo aponta o apóstolo Paulo. Esse poder fez mais, esse poder de Deus expôs os inimigos à vergonha, para que todos vissem, descaracterizou o inimigo. Deus, por causa do seu poder, ensina o apóstolo Paulo, ressuscitou Jesus, assim como nós também um dia seremos, para a glória de Deus, ressuscitados para viver com Ele. Ressuscitou Jesus e exaltou Jesus, colocando-o à sua direita, lugar de honra, lugar de autoridade. Deus, por causa desse poder, venceu todos os seus inimigos. Mas o crente é o povo do já
mas ainda não. Deus já venceu a morte, mas ainda não foi dada a palavra e a vitória final para as nossas vidas. Mas um dia venceremos para sempre, definitivamente, eternamente. Sabemos que é possível, sabemos que vai acontecer, porque já foi. Jesus já foi e ressuscitou ao terceiro dia. E o poder da ressurreição foi tão forte que conta-se que em Jerusalém os túmulos se abriram e outras pessoas, por causa daquele poder que respingou lá, abriu os sepulcros. Que coisa! Que poder, meus irmãos! É o poder de Deus. É esse poder que Paulo está dizendo: revistam-se de poder do Senhor, no Senhor. Isso é para te dizer que a fonte de poder é confiável. É para te dizer que não tem erro se nós buscarmos no Senhor e no seu forte poder. Os inimigos existem, já foram vencidos, vejam, mas eles existem. E o crente não pode andar desapercebido. Não somos só carne, só matéria, só materialismo. Somos também espirituais. Precisamos atinar para as coisas do Espírito. Somos espirituais. Já foram vencidos. Eles existem, mas já foram vencidos. Deus, através de Cristo, como venceu? Ele saqueou, diz Paulo. Falando aos Colossenses, em Colossenses 2,15, Deus despojou, Deus saqueou, detonou com tais poderes e autoridades. Em Colossenses, Paulo diz que fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Lembram-se da ministração da quinta passada? O inimigo vencido era exposto diante do público como um troféu para a própria vergonha do inimigo. Deus fez isso com os poderes, com as potestades, com os principados, com toda a maldade. É esse poder que está à disposição do crente. E esse poder é dado ao crente pelo Espírito Santo de Deus. O poder vem de Deus e o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é Deus operando na terra. Como é que Jesus disse que Ele iria para o Pai, mas que não nos deixaria órfãos? Lembram-se, Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco, com os seus discípulos, o tempo todo. Ele opera aqui. Foi a partir da volta do Senhor aos céus e depois daquele dia chamado Pentecostes, da descida do Espírito de Deus, que até então se viam flashes dele, às vezes aparecia como uma pomba, às vezes tomavam um servo de Deus como Davi, como Sansão, como Gideão, e operava aqui, operava ali, mas a partir dali, do dia de Pentecostes, ele passou a viver, a morar, a habitar na igreja do Senhor, operando. Desde então, pelas palavras de Jesus, Ele mora em nós. Ele veio morar em nós. Esse poder é dado pela ação do Espírito Santo. E é assim que a busca pelo Senhor fortalece e nos supre de poder. Portanto, a fonte de todo poder, quando Paulo diz fortaleçam-se no Senhor, é o próprio Deus, o próprio Senhor. Segundo, prepare-se como um soldado. O inimigo não é brincadeira, irmãos. Paulo vai usar uma comparação com um artefato de guerra, usado para proteção e também para ataque, e que todo crente deve vestir. Paulo vai comparar a uma armadura. O inimigo não é brincadeira. Acabamos de ouvir
sobre um irmão que, decidido seguir a Jesus e congregar, teve desde pesadelo até afrontas reais de pessoas. Costumo ensinar que o nosso inimigo não são apenas pessoas enviadas para fazer maldade. O inimigo, segundo a Bíblia, é o próprio diabo, o mundo e a carne. Isso quer dizer que eu também sou inimigo meu, se é que você já viu e assistiu esse filme. Que eu também oponho-me de alguma forma à vontade de Deus. Mas Satanás é o inimigo número 1. A minha carne luta, e não são palavras minhas, e sim do próprio apóstolo Paulo. Há uma luta, há uma briga dentro de mim, de modo que o bem que eu quero eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando vejo, já fiz. E aos enviados por Satanás, espíritos demoníacos, espíritos imundos, porque eles habitam a sujeira, espíritos das trevas, pessoas usadas por esses espíritos. Esses são os inimigos do homem: o diabo, Satanás e seus demônios, a carne e o mundo, que é um inimigo que às vezes passa meio desapercebido, com seu sistema, com seu jeito de ser, com a sua doutrina que entra hoje de maneira mais fácil aqui, pelo celular, que entra pela TV, que entra plantada na mente das nossas crianças, nas escolas. O mundo é um inimigo poderoso. Quando eu falo do mundo, eu falo do sistema, das ideias. O inimigo não é brincadeira. Agora, se o poder é de Deus, a armadura também é dele. Vem dele. Vejam, a armadura contém armas de ataque e também armas de defesa. Nós não vamos hoje entrar no mérito, mas ela contém armas de ataque como a espada do Espírito para atacar, mas contém partes de defesa como o escudo, como o capacete, como as sandálias nos pés, o cinturão que protege o tórax e assim por diante. Armas para defesa. E cada um desses objetos que compõem a armadura, Paulo comparou com uma virtude espiritual, com um meio de graça disposto e disponível pelo próprio Deus para que o usemos. E nós vamos aprender um pouco mais sobre eles, um pouco hoje, e dando-nos graça ao Senhor em outro dia. A armadura, irmãos, essas partes significam a verdade, a justiça, caminhos retos. Essas partes da armadura têm a ver com o poder do Evangelho. Calça os pés, ensina Paulo, você verá depois, no Evangelho da paz. Paulo, ensinando aos romanos, diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Faz parte dessa armadura o poder do Evangelho. Não é o poder do homem, não é a eloquência do pregador, a sapiência, não é nada disso. É o poder do Evangelho, da boa nova de salvação. A armadura se compõe disso, a armadura se compõe das bênçãos que recebemos com a salvação. Vejam, na salvação Deus nos escolheu, nos elegeu, nos justificou. Sabem o que ele fez? Passou a régua em todas aquelas faltas e pecados, nos purificou de todo o pecado. Isso é uma bênção, uma conquista
conquista da salvação. Por que que ela é uma arma? Porque graças a isso você pode partir para cima do inimigo e dizer: não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque foi por ele justificado. Tudo isso faz parte da armadura. E mais ou menos como colocado aqui, depois você verá a sequência, as peças aí trazem a ideia de um soldado vestindo-se para a batalha. Mais ou menos naquela ordem, a colocação do cinturão, das sandálias, da proteção de pernas, a proteção da cabeça com o capacete da salvação para proteger a parte mais sensível, mais importante do corpo, porque é a cabeça que direciona o resto, é a cabeça que dá a diretriz para a vida. É mais ou menos nessa ordem que o soldado se vestia. E vestir toda a armadura. Olhem de novo o verso número 11 agora. Nós iniciamos dizendo: prepare-se como um soldado. Verso 11 do capítulo 6. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vestir toda a armadura de Deus diz respeito a um preparo espiritual que não é ler a Bíblia só quando dá tempo. Toda a armadura de Deus quer dizer que não tem parte dispensável nessa receita que o apóstolo está nos dando. Toda a armadura de Deus, sem deixar pontos desprotegidos, é isso que vai garantir a vitória. Vestir toda a armadura de Deus. Para a vitória contra o mal, o crente precisa equipar-se com tudo que Deus colocou à sua disposição, com tudo que Deus lhe deu. Precisa equipar-se. Faça um teste. Quando tudo parecer complicado lá em casa, parece que de uma hora para outra ficou tudo de ponta cabeça, experimenta. Se você não conseguir orar, coloca louvor, coloca um louvor e vai deixando a música tomar conta do ambiente, e vai deixando a música que traz a palavra de Deus, a adoração ao Senhor dos Senhores, tomar conta do ambiente, e verifica se não muda não só você e sua casa, mas a casa do vizinho, se não muda ao redor, o seu entorno. É preciso lançar mão de todos os recursos que Deus deixou à sua disposição. Quando Paulo está falando isso, ele está dizendo: reconheçam que a batalha é séria, não é brincadeira. Há uma batalha todos os dias. Reconheçam que o inimigo é astuto. É preciso também vencer a nossa indiferença muitas vezes. Não lhes pedirei perdão. É preciso vencer a nossa preguiça muitas vezes. E eu não falo da preguiça espiritual, eu falo da preguiça mesmo, de pegar, abrir a palavra, gastar tempo na palavra e menos tempo com outras coisas. Tempo com Deus. É assim que se adquire intimidade, é assim que se cresce, é assim que se prepara para a batalha. É preciso não deixar de lado tudo aquilo que Deus deixou e recomendou e mandou. A armadura que Paulo está falando não é só a imagem do soldado romano a qual ele estava acostumado. Ele está citando o profeta Isaías, capítulo 59 e o verso 17. Um pouco antes, Isaías aponta que Deus não se agradou com a falta de justiça. Então, em Isaías 59, 17, diz que Deus vestiu a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de trajes de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Deus mesmo se preparou para a batalha. Esta é a imagem, muito possivelmente, que gerou esta imagem que Paulo nos traz.
Reforcemos, meus irmãos, as virtudes que nos conferem vitória sobre o pecado, representado em cada arma dessa que você verá no futuro, bem como a luta que precisamos lutar todos os dias, só podem nos ser dadas pelo próprio Deus. É só Deus, é só o Senhor. Elas não são qualidades humanas, não são virtudes humanas. A armadura inteira, toda a armadura que Paulo fala, ela consistia de um escudo, uma espada. A imagem que nós temos aqui com o tema tem um exemplo: capacete, uma proteção para as pernas. Ela tinha várias partes. Só para terem uma ideia, não é esse o foco hoje, o escudo eram geralmente de dois tipos. Existia um pequeno, circular, muito usado na luta, pelos gladiadores inclusive, mas a do soldado mesmo era uma placa de madeira, revestida de couro, de 80 centímetros de largura por 1 metro e tanto de altura, que o protegia verdadeiramente. Mas ela não era só de madeira. Paulo percebeu isso. Ela não era só de madeira, era madeira revestida de couro. Por quê? Porque o couro apagava as flechas flamejantes. A flecha, quando cravava no couro, não pegava fogo. Se ela fosse só de madeira, o escudo pegaria fogo. Por isso Paulo fala para usar o escudo para anular os dardos, as flechas inflamadas. Glória a Deus, glória a Deus. E Paulo tinha sim a referência dos soldados romanos, ele os conhecia bem, era cidadão romano e estivera por muitas vezes guardado por eles, um à sua direita, outro à sua esquerda, e ele passava horas contemplando aqueles caras. Então ele certamente, tudo vira mensagem, é assim que nós dizemos, não é? Ali Paulo tem uma inspiração, esse jeito que esse cara está se vestindo é igualzinho ao que Deus quer que eu faça para proteger-me da maldade. E agora, o último, o inimigo não é bobo. Perceba, eu fico no verso 11, vistam toda a armadura de Deus, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes é uma linguagem militar, meus irmãos. É calçar o pé, não arredar pé, persistir, insistir e não retroceder. Ficar firmes é manter posição, é ser encontrado na posição que se foi colocado, permanecer firmes. É uma linguagem para não voltar atrás, resistir, ficar de pé. Significa que o crente deve resistir às investidas da impiedade, às investidas e assédios da maldade. Ficar firme, deve batalhar para com isso ganhar êxito e obter vitória. Para ficar firmes, diz Paulo, contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Ele lhe aparecerá, tentará, fará o que for possível com ciladas. Não é algo elementar. E o que é cilada? São planos ardilosos, maquinações, estratégias. Enquanto a gente não está alimentando a alma e o espírito, Satanás está bolando um jeito de nos passar uma rasteira. Ciladas, é isso que Paulo está dizendo. Tudo pensado para enganar, para ludibriar, também é um termo que se usa, para derrotar, fazer oposição, roubar e para matar, como já ouvimos esta noite. Isso são ciladas. O comandante das forças do outro lado, o comandante das forças malignas é o diabo. Ele é o grande mestre da mentira, do engodo, da falsidade. Jesus o chama de pai da mentira. É ele que capitaneia, que conduz, que comanda as forças da maldade. Não é um inimigo qualquer.
ele é bom de discurso. Atrás dele foi 1/3 dos seres celestiais, que hoje são os anjos caídos. Não é brincadeira não, queridos irmãos. Num só dia ele acabou com o gado, a criação, a casa e toda a família de Jó. O inimigo é real e existe. E sendo ele o comandante das forças malignas, é óbvio que toda a armadura espiritual é necessária para o crente. É preciso, portanto, vestir-se de toda a armadura de Deus. O crente precisa vestir-se destas armas e com súplica, com orações, derrotar o inimigo. Oração também faz parte. Queridos, existe batalha espiritual? Sim. E para isso é necessário preocupar-se no sentido de estar atento. Não preocupado com medo do que possa acontecer. O que vai acontecer a gente já sabe. O destino do diabo é um só, é o inferno. É lá. E é por isso que o tinhoso, como muita gente diz, anda tão alvoroçado, procurando impedir o máximo aqueles que hão de se salvar. É por isso, o destino dele já está traçado. Não tenha medo, sabem por quê? Porque o Salmo 91 diz, no primeiro verso, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Para habitar no esconderijo do Altíssimo, eu preciso conhecer o Altíssimo, conhecer a sua vontade, conhecer os seus desígnios, os seus caminhos. Aí depois eu descanso nele. O diabo é o líder supremo do reino das trevas. Ele é tratado na Bíblia como a essência do mal. E os aliados dele são malignos. E você verá aí para frente que parece que não, mas existem principados, potestades, existem hierarquias, governos, dominadores que a gente não vê nas regiões celestiais. Mas sabem o que é precioso? Deus já nos colocou assentados em Cristo nas regiões celestiais. Glória a Deus. O nome dele significa acusador, caluniador. Lembram-se quando ele comparece diante de Deus para ferrar com a vida de Jó? Acusador. As atividades dele são atacar, procurando com isso destruir a alma, acusar e tentar os crentes. E é contra ele e os seus aliados que precisamos lutar. E para isso, precisamos saber, o inimigo não é bobo. Paulo sabia disso, por isso ele diz, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Outra versão da Bíblia diz contra as astutas ciladas do diabo. E agora eu quero concluir algumas considerações finais, meus irmãos. A luta é quase desigual, quase, porque nós lutamos contra aquilo que não vemos. Por isso é tão importante conhecer a palavra de Deus, que diz em 2 Coríntios 5 e o verso 7, que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E daí que a gente não vê o que se passa, mas eu tenho fé que o meu Senhor já nos deu a vitória. Sendo assim, nós não podemos lutar com armas carnais. Perceberam que esse texto aponta para o espiritual. Ele usa algo material, mas aponta para a salvação, para a verdade, para a justiça. Não podemos lutar com armas carnais. Por isso Paulo diz em 2 aos Coríntios 10, 4, as armas com as quais lutamos, ou as armas da nossa milícia, não são deste mundo, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É com essas armas que nós lutamos. A vitória é certa, meus queridos irmãos, se nós buscarmos poder onde? Em Deus, poder do alto, no Senhor. Se nós nos fortalecermos no Senhor,
Vista não apenas uma parte da armadura, mas toda ela. Vistam toda a armadura de Deus. Não deixa nada desprotegido, nada. E principalmente, estejam firmes no Senhor Jesus. Precisamos do Senhor Jesus, porque João ensina que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O diabo existe, os demônios existem, a maldade existe, mas maior do que este que está no mundo é aquele que está em nós. Você é a habitação daquele que pode todas as coisas. Que Deus te abençoe. Então, é isso aí, triunfando sobre o mal, a receita é essa.